Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Café com o Thiago. Eu sou o Thiago Serafim, apresentador desse programa, apresentador desse quadro, um quadro onde eu trago duas das minhas paixões, o café e o exercício físico, de uma maneira onde eu trago reflexões sobre o tema de forma mais descontraída, de forma mais descomplicada. E hoje o tema especificamente é sobre exercícios relacionados ao core, ao centro do nosso núcleo, o centro do corpo, e que tipo de exercícios são realmente efetivos. Será que estamos trabalhando de uma maneira correta? Será que os profissionais do movimento trabalham o core com seus atletas de uma maneira correta, da maneira que se deveria trabalhar, de uma maneira mais específica, de uma maneira mais funcional para o esporte? É isso que a gente vai debater, é isso que a gente vai refletir agora. Pessoal, antes de iniciar o vídeo, eu gostaria de fazer um pedido para você. E eu vou fazer o pedido agora olhando nos seus olhos, hein? Presta atenção, olha para mim. Se você gosta desse conteúdo, se esse conteúdo faz sentido para você, se inscreve no canal. Isso facilita o algoritmo a entender que esse conteúdo é relevante, que esse conteúdo faz sentido para as pessoas e assim a gente consegue alcançá-las de uma maneira mais efetiva. Não deixe de dar o like no vídeo, de comentar, afinal de contas, o seu comentário, a sua pergunta pode ser um tema de um próximo vídeo. E ative o sininho, pois quem sabe seja a sua pergunta respondida no próximo vídeo. Vou deixar também aqui no cantinho, não sei se estou apontando para o cantinho, mas aqui nesse cantinho da minha direita, um QR Code que vai direto para o meu blog. Afinal de contas, se você gosta desse tipo de conteúdo, provavelmente você vai gostar de ler os meus textos no thiagomove.com. Me acompanhe também nas redes sociais, que eu vou deixar em algum lugar aqui do vídeo, e é só você seguir e ficar ligado nos próximos conteúdos. Mas vamos agora ao que de fato interessa, que é falar sobre o core. O que é o core especificamente? O core são os músculos do centro do nosso corpo, que envolvem uma região abdominal, região lombar e alguns músculos da região do quadril. E por algum tempo foi moda trabalhar core. Ainda é, mas por muito tempo só se falava em treinar core. Precisa treinar core, fortalecer o core para prevenir lesão, para prevenir dor, para aumentar a performance. E começou-se a trabalhar de uma maneira um pouco indiscriminada. Os indivíduos profissionais do movimento, e quando eu falo profissionais do movimento, eu falo aqui de fisioterapeutas, meus colegas, e falo de profissionais de educação física também. Por muito tempo, esses profissionais faziam exercícios do core sem se pensar exatamente o porquê estar trabalhando. Então é muito comum a gente pesquisei no Google, exercícios para o core. Provavelmente o que mais você vai encontrar vai ser exercícios de prancha isométrica, seja prancha frontal ou prancha realizada de forma lateral. E alguns exercícios provavelmente de ponte, envolvendo ali uma isometria também. Mas o que a gente vê predominantemente são exercícios isométricos. Legal, faz sentido. Mas o quanto que isso é transferível para o esporte? Será que um atleta de futebol, por exemplo, precisa ficar 1 minuto fazendo prancha? Em que momento do esporte, em que momento do jogo ou do treino, ele vai precisar sustentar na mesma posição por 1 minuto? Então é isso que eu questiono, é isso que eu debato nesse vídeo. De que forma que a gente poderia trabalhar o core desse indivíduo de uma maneira mais efetiva para ser mais transferível para o jogo, para ser mais transferível para a funcionalidade dele? Vamos pensar agora um pouquinho, vamos debater isso. A partir do momento que a gente pensa nas demandas do esporte, a gente consegue pensar num treinamento mais efetivo, um treinamento mais funcional e que seja transferível para as atividades do atleta. Vamos pensar agora. Vamos falar no futebol, eu vou falar do futebol, que é um esporte que eu tenho mais contato, eu tenho uma espécie de know-how maior e tenho mais atletas também de consultoria comigo, que é onde eu prescrevo mais treinamentos relacionados a isso. Vamos pensar no futebol. Quando que o indivíduo precisa ativar o core? Quando que ele precisa manter o tronco estabilizado em alguma demanda do jogo? Como eu já falei anteriormente, provavelmente ele não precisa sustentar por 1 minuto, 90 segundos na mesma posição. Aliás,
muitos indivíduos sustentam 90 segundos sem estar ativando quase nada do core, né? Se você for nas academias, e aqui eu não estou falando de atletas em geral, se você for nas academias e prescrever prancha isométrica e colocar no treino desse indivíduo, esse indivíduo vai ficar 2 minutos na posição. Só que ele vai ficar 2 minutos, entre aspas, porcamente na posição, sem ativar o core de uma maneira efetiva. Ele cai o tronco, ele desestabiliza o ombro, ele joga o ombro muito para frente, joga muito para trás, ele não estabiliza a escápula, ele deixa o glúteo relaxado. Então, provavelmente o exercício, mesmo exercício simples como exercício de prancha, muitas vezes é feito de forma errônea. Então, eu preciso ter uma atenção a respeito disso também. Se a gente para pensar agora no esporte de uma maneira mais específica, o indivíduo, vamos falar de novo aqui do futebol, vamos pensar de novo quanto que ele precisa. Eu deixei esse tempinho aí, acho que deu tempo para você pensar em quando que ele precisa ativar o core. Ele precisa em momentos de trombada, né, de choque com outro atleta, precisa em momentos de aterrissagens de salto também. Predominantemente nesses dois movimentos. Quando ele ativa o salto, ele precisa estabilizar na queda. É uma ação rápida, ele não precisa sustentar 1 minuto na queda. E também, em uma trombada, ele precisa fazer uma ação rápida, ele precisa dar o choque e já estabilizar. Uma ação que muitas vezes dura menos de 1 segundo. É muito rápido no jogo. Não há ações no futebol que durem 1 minuto. É um jogo muito dinâmico, um jogo que é decidido É um jogo, pelo contexto da minutagem, né? A gente tem 90 minutos, contando os acréscimos aí, 95, 98 minutos, de predomínio aeróbico, mas que as decisões do jogo, os momentos mais importantes, são de predomínio anaeróbico, são de momentos de potência. O indivíduo precisa agir com potência e ativação do core em muitos movimentos, para ele não se lesionar, para que ele consiga se manter mais estável e ganhar bolas que talvez o indivíduo que não tem essas ativações não consiga ganhar, não consiga disputar com o adversário. Bom, então vamos pensar novamente. Ele precisa de ações rápidas de curta duração de ativação do core. Você precisa ter perturbação nesse indivíduo. Então, exercícios como o pull-off press. Vou deixar um vídeo aqui de um atleta fazendo pull-off press. E exercícios de prancha lateral são legais, mas prancha lateral com movimentação. Faz uma ação de potência e trava o movimento. Perturba o indivíduo e trava o movimento. Às vezes, só o fato de ele saltar, aí já vem uma ativação de core. Você empurrar o indivíduo e ele precisa estabilizar na hora de aterrissar, já possui uma ativação do core. Para esses momentos são importantes a ativação do core. Então isso é muito mais funcional do que ficar 1 minuto, 2 minutos numa posição de prancha. Além disso, se a gente parar para pensar, alguns exercícios como Copenhague, como o nórdico, já possuem uma ação isométrica que vão ter a mesma ação, muito provavelmente, dos exercícios de prancha. Então, o que a gente precisa ter? A gente precisa ter exercícios com rápida ativação muscular e com perturbação externa, para que o indivíduo precise gerar estabilização e uma espécie de caos, né? É um caos que vai ser mais controlado, mas é um caos que vai ser mais transferível para uma atividade de jogo. Esses exercícios que eu citei anteriormente são algumas opções para se trabalhar com esses atletas. Nos outros esportes, é só pensar também. A gente tem vários esportes que envolvem contato e mudança de direção. Precisa estabilizar de uma forma semelhante. Que envolvem saltos, como o vôlei. Precisa estabilizar de uma forma semelhante. Basquete também são mecanismos parecidos, como salto, mudança de direção, mecanismos de sprint, muita aterrissagem. Eu não consigo pensar agora em nenhum esporte que precise manter uma mesma posição por 1 minuto. Né? Mesmo no automobilismo, são muitas curvas, o indivíduo precisa, e a força G gira o tempo todo, né? E o indivíduo precisa estar mudando constantemente de posição para gerar uma estabilidade. Na canoagem, também vai ter ali muita ativação de exercícios de core, mas de uma forma mais dinâmica, com ação. Então, exercícios isométricos talvez não caiam para a maioria dos atletas de alta performance. Exercícios isométricos de longa duração. Você precisa ter ações curtas, ou seja, de rápida ativação, e que tragam perturbação externa para o seu atleta. Você precisa incomodá-lo na posição. Se está muito fácil a prancha, faça alguma coisa para que essa ação seja mais dificultada. Às vezes uma prancha subindo o membro superior com o membro inferior, de forma cruzada,
vai ter uma ativação de cadeia cruzada, é um mecanismo interessante também. Então são formas de você variar além da isometria. A gente precisa pensar muito além do que foi colocado anteriormente, né? A prancha em si, a ponte, costumo utilizar mais nas fases iniciais de tratamento. Depois já não há tanta utilidade assim. Ou com os indivíduos, entre aspas, normais, né? Aqueles que não são atletas e que precisam manter alguma zona de exercício físico semanal. Para os atletas, a gente precisa ter algum exercício que o exija mais. Então, a gente seguir trabalhando só porque começou-se a trabalhar um tempo atrás não é um mecanismo tão interessante. Eu lembro quando eu comecei a treinar e me passaram exercícios isométricos, eu não entendia muito bem o porquê. Não entendia muito bem o sentido. Depois comecei a entender, comecei a reproduzi-los, mas com o tempo a gente vai evoluindo, a gente vai estudando e vai vendo outras formas de ativar os músculos do core de uma maneira mais efetiva e mais funcional para o esporte. Bom, pessoal, se você gostou desse conteúdo, eu peço que você se inscreva no canal, que você dê o like no vídeo, que você deixe no seu comentário. Deixe um comentário a respeito de uma próxima reflexão que eu posso trazer. Qual é a sua dúvida? O que você quer que seja debatido? Se você não quer deixar o comentário aqui, me manda um direct no Instagram, que pode ser também um assunto da próxima semana. Deixo aqui também o meu QR Code com um acesso ao meu blog, pois se você gostou desse conteúdo, pode ser que você goste dos meus artigos e se interesse mais pela leitura. Nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau.